eu me chamo Arthur Antunes Coimbra, no meio do futebol conhecido como Zico. Nasci em 3 de março de 1953. Comecei no futebol com 14 anos de idade, no Flamengo. Joguei durante 20 anos no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Joguei 10 anos na seleção brasileira, 2 anos na Udinese, na Itália, e já estou há mais de 20 anos trabalhando no Japão, pelo Kashima Antlers. Joguei 3 anos como profissional lá, fui técnico da seleção japonesa durante 4 anos, a Copa de 2006, e lógico que futebol faz parte da minha vida. A minha infância foi maravilhosa, né? Principalmente porque era uma infância com uma liberdade total, no meio da rua, com brincadeiras. Lógico, jogando mais futebol, porque era da família, estava no sangue da família. Tanto é que nós, dos 5 homens da família, 4 se tornaram profissionais de futebol. E lógico que foram momentos ótimos, né? Eu, por ser o caçula, fui muito bem cuidado por parte dos meus irmãos. A diferença era de 10 anos do irmão mais velho. Então, tive uma infância fantástica que eu gostaria, inclusive, de ter dado para meus filhos, mas o mundo muda. Aquela coisa das brincadeiras, você andar descalço na rua, subir nos pés de fruta e pegar as frutas ali do próprio pé. Eu acho que tudo aquilo que meus pais puderam oferecer para a gente ter a liberdade e com isso acabar criando uma personalidade, né, de tomar as tuas decisões próprias, eu acho isso tudo, a infância teve um valor muito grande no nosso crescimento. Minha mãe era aquela coisa da dona de casa, né? Cuidava de tudo, não deixava ter empregado, ela que cozinhava, ela que lavava, ela que levava às vezes a gente para a escola. E o meu pai era um alfaiate com um perfeccionismo impressionante. Então eu voltava sempre da escola com ele, mas muitas vezes eu saía mais cedo para ir ao encontro dele na alfaiataria que era perto da minha escola, para depois voltar com ele, pegar o trem e voltar para casa. Com isso, eu acompanhei de perto, né, o cuidado dele em fazer as roupas, em fazer o experimento nos clientes, né? Se ele tivesse que experimentar 5, 6, 8, 10 vezes, ele fazia isso. E a minha mãe também, o cuidado. Você imagina ter que fazer comida para 6 filhos, ter que preparar, lavar roupa para 6 filhos que estudavam, jogavam bola. Era uma coisa, tomar conta da casa. E aos poucos os filhos também foram ajudando ela nesse sentido, né? Então a gente não deixava de tomar o café da manhã, de ter almoço, de ter janta, de ter roupa, de ter coisas para ir ao colégio. O que a gente poderia fazer isso? Procurar estudar para fazer prova e passar para as escolas públicas, para as escolas que não tivesse custo para os meus pais. Que meu pai não queria que nenhum filho fosse jogador de futebol, porque da época dele era mal visto e tal. Ele queria que todos os filhos estudassem. E o meu irmão mais velho, que foi o primeiro a ir para o futebol, ele estudava numa das melhores escolas do Rio de Janeiro. E aí ele prometeu para o meu pai que ele ia jogar futebol, mas ele jamais ia abandonar a escola. E se formou, virou professor de faculdade, de administração de empresas, de economia. E acaba isso tudo sendo um exemplo para nós. Então, o maior orgulho do meu pai, quando Deus chamou, foi que ele viu os 6 filhos formados. Trabalhou, se doou a vida inteira pelos filhos e conseguiu ver todos os filhos realizados, independente se é pai de filho famoso ou não é. Para ele, o mais importante é que todos cumpriram aquilo que estava no acordo com ele. Eu fui o último a me formar. Juro que eu fiquei
preocupado, que meu pai estava aumentando a idade a cada ano que passava e eu tinha que ir para lugar, fui para a Itália, voltei, mas consegui me formar também e dar esse orgulho para ele. Hoje eu posso dar aula, sou professor de educação física, posso ser treinador, tem meu diploma. A conduta dos meus pais em relação ao futebol. Influenciou bastante. Mais o meu pai, que eu convivia mais com ele, e esse perfeccionismo dele, eu levei para o futebol. Essa coisa do cuidado com o corte, de fazer o terno lá para o cliente e tudo, eu levava para o futebol. Eu queria me aperfeiçoar ao máximo no passe, no chute, no domínio de bola, no cabeceio, na condução de bola, no drible. Eu repetia mais e mais vezes, eu queria ser o melhor naquilo, entendeu? Não queria passar por cima de ninguém, mas eu repetia. Quando eu fui para o Flamengo, que eu decidi, eu quero ser jogador de futebol mesmo, eu fazia isso, eu ia pro paredão e chutava daqui, dali e tal. Às vezes estava em casa, quando eu era jovem, pegava bola, jogava para dominar a bola no peito, para cabecear. Procurei saber e melhorar o meu cabeceio, o meu dano de bola num álbum de figurinha do Pelé. O Pelé criou um álbum de figurinha e ele tinha o passo a passo. Então você comprava, a figurinha saía, você montava. E às vezes você trocava de figurinha com outros que tinham repetida. E eu fazia. Aí quando eu montava lá todo o passo a passo, fazia isso, pegava a bola, jogava na parede e dominava igual a ele. Cabeceava, tem que abrir o jogo, cabecear de olho aberto, bola tem que pegar aqui, tal, atacar a bola. E isso é o aprendizado. Mas o perfeccionismo foi com meu pai, né? A dedicação com a minha mãe. A gente ia ia pra rua, né? Jogar bola. Tava todo mundo, os filhos todos, jogando. Eu piqueucho ainda, né? Me botavam lá no meio. Eu sei que minha mãe, na hora de chamar, ela sabia a hora que meu pai chegava. Então ela que chamava, e ela ia lá pra porta e se esgoelava. E todo mundo lá jogando bola na rua, não queria nem saber. Aí pintava o meu pai lá, né? Quando meu pai apontava lá que descia, minha mãe já ia fazer queixa. Aí ele chegava na porta, ele falava só assim: Zeca, Nando, Edu, Tonico e Zico pra dentro. Cara, vinha aquela filhinha lá. Os primeiros, ele dava. Aí quando chegava em mim, ele não levava, eu era protegido. Era uma escalação, cara. Minha mãe, coitada, ela ficava lá chamando toda hora, ninguém ia. Meu pai só dava uns gritos só. Vinha todo mundo lá. Tentei de tudo, né? Fazer criar esse tipo de educação que eu recebi, mas de uma maneira no mundo atual. Eu acho que são valores morais, éticos e educacionais. Eu acho que essas três situações precisam estar sempre à frente. E foi isso que eu ensinei para eles, né? Dedicação no trabalho, escolher, tem toda a liberdade para escolher o que vocês quiserem. Agora, já que escolheu, se dedica. E hoje estou muito feliz porque os três estão trabalhando, lógico, dentro das coisas ligadas a mim, mas com uma dedicação muito grande, né? Dedicação de tempo integral, que pode ser bom para eles, para a família deles. E agora mais reunido ainda, porque com essa quantidade de netos, todo mês tem aniversário, todo mês tem festa. Eu acho que são poucos meses no ano que a gente não tem alguém fazendo aniversário. Família era legal, porque de vez em quando o pessoal me convidava. Pô, vem aqui e tal, vamos fazer passeio e tal. Hoje em dia ninguém convida mais, porque são 20 pessoas. Eu conheci a Sandra, ela tinha mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12, porque a irmã dela, mais velha, era casada com meu irmão, Edu.
E quando eles estavam, antes de casar, estavam namorando, eu pequeno também, a gente conseguia se ver sobre família. Aí eu dancei a valsa com ela de 15 anos e a gente começou a namorar. 5 anos depois, a gente casou e em dezembro agora vamos fazer boda de ouro. Cinquentinha, são 55 anos juntos. Mais da metade do ano a gente passava fora, concentrado, viagem, era muita coisa. Eu peguei seleção de estar 3 meses concentrado. Não é? Foi quando o meu filho, quando nasceu, estávamos concentrados na Copa do Mundo. Quando cheguei da Copa, eu tomei um susto. Quando ele não, cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Aí ele tá aqui, eu estava no meu, tá um moleque que eu não conheci. Então essa compreensão dela foi muito, muito significativa, né? Se você não tiver compreensão, não sentir, não saber que você está ali numa profissão que existem essas coisas, a coisa não anda. Que é isso, né? Na hora da melhor, muita gente se deixa levar por vaidade, por uma série de coisas, e não pelo amor e pelo carinho, por quem está do teu lado em todos os momentos, né? Te dando apoio, dando força. Isso é em todas as horas, né? Aí o que me fez isso foi a educação que eu recebi na minha casa. Meus pais, não muda o rumo, não sai desse rumo aqui, tua direção é essa, vai por aqui, não sai disso. Então, talvez você não... E outra coisa, o fato de ter 3 irmãos profissionais dentro da minha casa. Então eu vi eles passarem por alegrias, momentos ótimos, momentos tristes, injustiças, né? Coisas que eu ficava olhando aquilo. Você, jogador de futebol mesmo, não vou? Será que eu vou passar por isso também? Será que não vou passar? E no momento pior da minha carreira, que decidi, tomei uma atitude impensada, vou parar de jogar futebol, tal, os 2 irmãos é que me ajudaram. Quando você decide pelo futebol, você não tem mais o que fazer, cara. Até para a escola, se você não tem objetivo, você deixa de estudar. E se eu não tivesse aquela coisa do meu pai, eu poderia ter decidido estudar. Eu saía do Flamengo 5 horas da tarde, 6 horas, acabava o treino, saía para Realengo, 1h30 de carro para estudar, para fazer a faculdade. Então não é fácil isso, era um negócio complicadíssimo, mas eu queria me formar. A história do meu pai era importante, dar esse orgulho para ele, essa satisfação. Então podia hoje ser um professor de educação física. Me formei para dar essa satisfação para ele, nunca exerci a profissão nunca precisei. Isso são coisas, são valores que você aprende e servem para você tomar uma decisão mais à frente. Eu acho que a gente adquiriu um amor por uma profissão que você quer. Eu queria terminar bem. Eu queria encerrar minha profissão não por causa de uma contusão, eu queria encerrar jogando futebol. E não me conformava com aquilo. Quando eu vi a gravidade da lesão, eu falei para eles, para pedir me indicar o Neylor, que foi pedra 90, ele falou, vou te indicar um médico que criou uma cirurgia que cabe nessa situação. E aí eu falei, se ele me desse 5% de chance, eu vou me recuperar. E foi o que aconteceu. Então foi aquele negócio, junta a tua personalidade, a tua maneira de ser, para poder chegar e fazer o que tem que ser feito, em respeito ao clube, em respeito à torcida, em respeito a você mesmo, a tua família, teus amigos. Então, esse é que foi a chave da minha volta por cima.